Olá, queridos amigos de nosso lar aqui na Terra, mais especificamente em Santa Isabel. É uma curiosidade sobre Isabel. Isabel, prima de Maria, eles sabiam que a fala dela está inserida na prece de Ave Maria? As duas primeiras frases, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, é a anunciação do anjo Gabriel de que Maria iria conceber o Messias Salvador. E as outras duas frases, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, são essas duas falas de Isabel quando Maria vai visitá-la grávida, visitar Isabel, que Isabel também se encontra grávida de João Batista, ok? Então, essas falas estão no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Bom, nós agora vamos dar sequência ao nosso estudo do livro Nosso Lar de André Luiz. Nós vimos no capítulo anterior que André Luiz e Narcisa, a enfermeira, eles estão à espera dos samaritanos que estão trazendo uma certa quantidade de pessoas recolhidas lá do umbral, assim como também foi recolhido André Luiz, diretamente por Clarence, ok? Então, o capítulo 34 intitula-se Os Recém-Chegados do Umbral, ok? Então, vamos lá. Estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Daí a minutos, estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior sob amparo forte. Não somente Narcisa, Salústio e outros companheiros se lançavam à lide, cheios de amor fraternal, mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação. Outros, todavia, reclamavam em altas vozes. Atacando igualmente o serviço, notei que uma velhota procurava descer do último carro com muita dificuldade. Observando-me perto, exclamou espantada: Tenha piedade, meu filho, ajude-me por amor de Deus. Aproximei-me com interesse. E aí a senhora diz: Cruzes, credo! Continuou benzendo-se. Graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ah, que malditos demônios lá me torturavam, que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. E aí a gente vê que quando a gente desencarna, as nossas transformações no plano do espírito não se dão de imediato, com certeza. Embora essa senhora a gente não saiba, mas estava há algum tempo ali no umbral. Mas as crenças dela, a condição de entendimento da vida já no plano espiritual é de que ela tenha, na sua fé católica, no caso, né, a ideia de que estava no purgatório. O purgatório, segundo a doutrina dos católicos, é aquele ambiente onde as almas se situam e purgam os seus pecados para ou caminharem-se para as esferas resplandecentes do paraíso, do céu, ou serem de fato condenadas aos castigos, ao fogo eterno do inferno, né? Essa é a doutrina do inferno eterno, que toda esta parte fica muito bem esclarecida na obra de Kardec, no livro Céu e Inferno, que é o quarto livro da série do Pentateuco da nossa doutrina, ok? Continuando, André Luiz diz: Ajudei-a a descer, tomado de extrema curiosidade. Pela primeira vez, ouvia referências ao inferno e ao purgatório, partidas de uma boca que me parecia calma e ajuizada, todavia obedecendo mais à malícia que me era peculiar, e interroguei, né? André Luiz aqui se revela ainda muito curioso das coisas terrenas, ele recém chegado na colônia de Nosso Lar.
Pergunta-lhe: vem assim de tão longe? Falando desse modo, afetei ares de profundo interesse fraternal, como custava fazer na terra, olvidando por completo, naquele instante, as sábias recomendações de Dona Laura, mãe de Lísias. A pobre criatura, percebendo o meu interesse, começou a explicar-se. Aí a senhora disse: venho de grande distância. Fui na terra, meu filho, mulher de muito bons costumes. Fiz muita caridade. Rezei incessantemente como sincera devota. Mas quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio implorei a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada, mas eu não perdi a esperança de ser libertada, de um momento para o outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso. Então a gente vê nesse trecho que a descrição dessa senhora, da situação de estar no umbral, no meio de entidades tenebrosas, a mesma que André Luiz fez, né? Não é o relato de uma só fonte. Já temos aí um outro relato, e inclusive no capítulo anterior lá do umbral, onde Lísias explica claramente a André Luiz essa situação dos espíritos que passam algum tempo ali. E a Nossa Senhora aqui, não a Nossa Senhora Virgem Maria, a Maria de Nazaré, esta Nossa Senhora da história, ela, ainda com os seus hábitos e costumes religiosos, que ela aqui na Terra fazia a sua fé, se confessava, e nós vamos ver os relatos dela mais adiante, e fazia as penitências necessárias para desculpar. E também aquela crença do pagamento para rezarem por ela, para fazer as suas missas em sua memória, as missas mensais após o seu desencarne, ok? Costume ainda até hoje preservado na sociedade católica, ok? Atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham a ver comigo, insisti. Como são interessantes as suas observações, diz André Luiz, mas não procurou saber as razões da sua demora naquelas paragens? Absolutamente não, respondeu, persignando-se. Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível para ser uma boa religiosa. Sabe o senhor que ninguém está livre de pecar. Aí é aquela questão. Eu peco, me confesso e me livro. Mais ou menos como ela vai descrever adiante agora nesse texto. Meus escravos provocavam rixas e contendas, e embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os leitores eram excessivamente escrupulosos e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, algum negro morria no tronco para escarmento geral. Outras vezes era obrigado a vender as mães cativas, separando-as dos filhos, por questões de harmonia doméstica. Nessas ocasiões, sentia-me morder-me a consciência, mas confessava-me todos os meses quando o padre Amâncio visitava a fazenda. E depois da comunhão estava livre dessas faltas veniais, porque recebendo a absolvição do confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e para com Deus. Notem que a nossa crença nessas questões do confessionário, das nossas religiosidades passadas, né, nos levaram ao desencarne em situações complicadas, difíceis mesmo, no umbral e até muitas vezes na nossa própria recuperação espiritual, quando socorridos em colônias do tipo de nosso lar, fazendo com que todos nós, ainda iludidos quanto à validade dos preceitos daquela religião
no sentido de nos preservar para o paraíso, enquanto nós confessássemos os nossos pecados, fizéssemos as nossas penitências, né? E nos eximíamos dos nossos erros, né? Era o sacerdote o elemento com que fazia com que as nossas virtudes fossem recompostas ao toque de uma penitência, ao toque de uma palestra, de uma prece, né? Ou das missas com quem nós pagássemos para que fossem realizadas. Isso, na realidade, nunca nos livrou dos processos de reajustamento espiritual a que sempre fomos devidos. Nesse sentido é que a doutrina nos esclarece a respeito das nossas responsabilidades perante as nossas atitudes na terra, ante os nossos irmãos. E esta condição do sacerdote nos libertar desculpe, de nos libertar dos nossos pecados, é que faz com que muitas pessoas continuem a praticar as coisas erradas, como nós vamos ver no relato desta senhora nesse capítulo, né? Continuem a fazer as coisas que acham que ainda indevidamente que elas são erradas, mas que tem a retaguarda do sacerdote para liberá-la do pecado, né? Isso não fazia com que nós, cristãos, ligados a estas doutrinas, nos preservássemos da nossa evolução espiritual, e pelo contrário, que nós nos perpetuássemos nos erros, pois coisas erradas que fazemos basta nos confessar e seremos eximidos das nossas responsabilidades no plano do espírito. Doce ilusão esta, ok? Então veja que ela, quando fazia essa confissão, ela se sentia em dia com os seus deveres com o mundo e para com Deus. Ilusão a que fomos levados muitas das vezes, ok? A essa altura, André Luiz, escandalizado com a exposição, comecei a tentar doutriná-la. Minha irmã, diz André Luiz, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos perante o Pai Eterno. Os filhinhos dos servos são igualmente aos dos senhores. Ouvindo, ela bate o pé autoritariamente e falou irritada. Isso é que não. Escravo é escravo. Se assim não for, a religião nos ensinaria o contrário. Pois se havia cativos em casa dos bispos, quanto mais em nossas fazendas, quem haveria de plantar a terra senão eles? E creia que sempre lhes concedi minha senzala como verdadeira honra. Em minha fazenda nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir minhas ordens. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Pense então que me poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criatura? Não tenha dúvida. Os escravos são seres perversos, filhos de Satã. Olhem a que ponto que chega a ignorância dos homens, inclusive no sacerdócio divino, de reconduzir as almas a Deus na questão das fraternidades, na questão da evolução espiritual de cada um dos seus tutelados, né? Nós sabemos que o cristianismo inicial não tinha esta conotação que muito foi dada ao catolicismo quando ele se sistematizou em conjunto com os poderes temporais da Terra, né? Se nós formos traduzir a Igreja Católica Apostólica Romana, a tradução é a Igreja Universal Enviada de Roma, que foi quando aquele imperador Constantino colocou o cristianismo como religião oficial do Estado, e fazendo com que isso, aqueles bispos de Roma se afigurassem como os donos da doutrina e muito contribuíram para os desvios que aconteceram nos séculos futuros.
Quem estudar um pouco a obra de Emmanuel, há o livro psicografado por Chico, que se intitula exatamente Emmanuel, onde Emmanuel, na condição de antigo sacerdote católico, ele nos traz algumas colocações que, por mim mesmo, eu acho bastante duras com relação à posição que ele toma contra os desmandos do catolicismo em épocas medievais, na época das chamadas trevas, da ignorância da maior parte da população. Então, quem quiser ler esta obra, verá os destinos dados pelos homens, e não por Cristo, e não pelo cristianismo, nas condições de doutrinação dos seus adeptos. Então, muito dos erros implementados no catolicismo são decorrentes dos homens. E aí, nós, hoje, espíritas, com um certo esclarecimento a este respeito, não somos melhores do que eles, não. E se hoje nós conseguimos falar um pouco das doutrinas que hoje achamos que não são as melhores para a salvação do espírito humano quando da sua entrada no plano espiritual, nós tentemos lembrar-nos de que em outras existências nós fomos católicos, sim, quem sabe até não fomos sacerdotes, fomos pertencentes a outras religiões como o protestantismo, o budismo, podemos ter sido inclusive ateus, tá ok? Então, muito desta responsabilidade que nós atribuímos hoje aos descaminhos de outras religiões, tenhamos a certeza que muitas vezes esses descaminhos foram realizados por nós mesmos. E hoje procuramos reconstruir essa estrada que lá atrás nós desviamos. E hoje, incumbidos de reencaminharmos a todos quantos cruzam o nosso caminho. Eu acredito sinceramente que hoje nós, espíritas, temos por definição essa nossa tarefa principal de exemplificarmos o Evangelho de Jesus na sua plenitude, do princípio do cristianismo lá atrás, com os seus discípulos apóstolos, para que a gente possa nos redimir de consequências que nós imputamos aos nossos irmãos quando praticantes de outras religiões. Dando continuidade, a senhora, que já no plano espiritual continua acreditando nessas condições de que quando esteve na Terra lhe foram ensinadas pelo sacerdócio ali da qual ela pertencia, e ela continua a dizer: chego a admirar-me da paciência com que tolerei essa gente na Terra, e devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo por me haver chocado a determinação da princesa. Aqui a referência à princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, a Lei de Libertação dos Escravos, certo? A determinação da princesa libertando esses bandidos. Decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente. Achava-me adoentada havia muitos dias, e quando o padre Amâncio trouxe esta novidade da cidade, piorei de súbito. Como poderíamos ficar no mundo vendo estes criminosos em liberdade? Certo, eles desejariam escravizar-nos. Aqui a preocupação dela da vingança dos escravos, de fazerem com eles aquilo que eles tinham feito com os escravos, com os negros, nas suas fazendas. Certo, eles desejariam escravizar-nos por sua vez e a servir a gente desta laia? Não seria então melhor morrer? Recordo-me que confessei com dificuldade. Recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote, mas parece que os demônios são também africanos. E viviam à espreita, sendo eu obrigado a sofrer-lhes a presença até hoje. E André Luiz pergunta: e quando veio? Em maio de 1888.
ou seja, exatamente a época da assinatura da Lei Áurea, né? Então ela talvez com o medo de tudo aquilo que ela tinha consciência que fazia aos seus escravos e que com a possibilidade desta liberdade dos negros das fazendas, eles viessem a fazer o mesmo com eles. Isso muito provavelmente chocou-a fortemente, provocando inclusive o seu desencarne. Continuando, André diz: experimentei estranha sensação de espanto. A interlocutora fixou, embaciando o olhar no horizonte, e falou: é possível que os meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei à disposição em testamento. Vejo a preocupação dela de que ela só ficou ali no umbral porque provavelmente esqueceram de fazer os devidos pagamentos às missas que a salvariam de passar por esse estado do umbral, ok? Ia responder convocando-lhes os raciocínios à zona superior, fornecendo-lhes ideias novas de fraternidade e fé, mas Narcisa aproximou-se e disse-me bondosa: André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio e doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante e quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Ou seja, quando nós damos a trela às pessoas com esta, pode-se dizer, demência mesmo, né? Veja que ela acredita, essa mulher, ela acredita sinceramente em tudo aquilo que ela acabou de afirmar a André Luiz, as suas convicções de que aqueles negros eram pessoas ruins, eram bandidos, e conforme até os próprios sacerdotes lhe diziam, era a pior raça que existia na Terra. Então, ela falava do que ela de fato acreditava. E isso se torna muitas vezes não por culpa direta dela, mas por todo o aprendizado e doutrinação que ela recebia, e pessoas que a ouvem nesse sentido, segundo a própria Narcisa, tornam-se também tão dementes quanto ela. Então, esse aconselhamento a André Luiz de que não estávamos ali para ficar dialogando com estas pessoas que se encontram num estado de uma certa insanidade, mas sim de acolhê-los e sim de ajudá-los, ok? Esta é a verdadeira tarefa fraternal a todos aqueles que se dispõem a ajudar os nossos semelhantes. Aquelas palavras ditas a André Luiz foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha sem coragem de a elas responder. Não se impressione, exclamou a enfermeira delicadamente. Atendamos aos irmãos perturbados. Mas a senhora é de opinião que estou nesse número? Perguntou a velhota melindrada, com a referência dos irmãos perturbados que a Narcisa faz, e a Narcisa, porém demonstrando as suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou a ela: Não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. No estado de quem está numa certa insanidade, a gente querer colocar o oposto, ela não vai ser entendida, pelo contrário, vai fazer com que a pessoa se rebele muito mais. Veja que ela coloca a palavra purgatorial, a Narcisa, para fazer com que a senhora se localize, se predisponha a receber o auxílio que lhe estavam sendo dado, ok? É isso que acontece com todos nós, né? Toda ajuda nos é enviada o tempo todo em todas as situações que precisamos. Mas muitas vezes nós não nos colocamos na predisposição de receber esta ajuda, ok? É preciso que o doente se coloque à disposição para receber a cura necessária. E aí a senhora, respondendo a essa fala de Narcisa, diz: justamente, justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não imagino que tenho sofrido torturada pelos demônios.
A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narcisa, ensinando-me como proceder em tais circunstâncias, atalhou. Não comente o mal. Já sei de tudo o que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que apenas vou atendê-la. E no mesmo instante dirigiu-se a um dos auxiliares sem afetação. Você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia, em meu nome, para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. Ok? E, assim falando, Narcisa encerra este capítulo do nosso estudo e no próximo capítulo, que não deixa de ser também muito interessante para os nossos estudos, o encontro singular de André Luiz, nós vamos ver, é um capítulo que nos revela muitas questões a respeito dos nossos próprios erros aqui na Terra, né? Que muitas vezes nós, nesse caso, nos culpamos muito mais do que devíamos, talvez, mas que é sempre bom atentarmos para a nossa retidão de comportamento nessa existência. Então, para hoje, era esse o capítulo que traríamos para as nossas considerações, as nossas reflexões a respeito da obra O Nosso Lar. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Saudades de vocês. Um beijo no coração.